com parâmetros para nós analisarmos um determinado sistema. Um exemplo, eu vou para campo, quais são os parâmetros que eu vou analisar? Nós vimos ferramentas como checklist, nós vimos ferramentas como a matriz de interação para definir impacto. Só que sempre a gente define impacto com base em um indicador, com base em um indicador que a gente estabelece. E o que seria esse indicador? Eu vou falar sobre terra, sobre solo. O meu indicador vai ser o volume de solo que vai ser extraído daquela determinada atividade. Um exemplo, terraplanagem. Terraplanagem é uma atividade que ela dependendo do volume de terra, ela é passível de licenciamento ambiental. Então, se ela é passível de licenciamento ambiental, automaticamente ela é passível de uma avaliação prévia de impacto ambiental. Então, um indicador que se chama volume de terra, esse indicador que a gente vai utilizar para definir as regras da avaliação de impacto desse empreendimento e o indicador também de como a gente vai licenciar esse empreendimento. Então, por isso que é importante a gente entender os indicadores e quando a gente vai a campo, com base naquelas informações, como nós vimos semana passada, eu tenho meu estudo base, eu tenho lá meu diagnóstico, quero fazer meu diagnóstico, então esse diagnóstico eu vou elaborar um estudo avaliando o meio físico, meio biótico e o meio socioeconômico, correto? Meio físico, solo, vegetação, solo, clima, questão de relevo. Então, isso tudo faz parte dos aspectos físicos de uma área. Os aspectos bióticos são divididos em bióticos e abióticos. Nós temos ali a fauna e a flora. Então, essa fauna e essa flora ela vai ser investigada na sua totalidade. Então, para a gente entender quais parâmetros nós iremos analisar em relação à vegetação, por exemplo, nós teremos que definir quais serão os indicadores desse sistema. Então, é isso que a gente vai entender um pouquinho hoje de como aplicar os indicadores desse sistema. E aqui só um provérbio, né, que eu quis colocar aqui para vocês, que eu achei muito interessante. Homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fortes, mas homens fracos, entre aspas aí, entre parênteses, mulheres também, mas homens e mulheres fracas criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Então, acredito que nós iremos criar um tempo melhor. E tempos difíceis geram pessoas mais fortes, isso desde sempre. Minha mãe fala, ela costuma falar que tudo que vem fácil, vai fácil. A vida toda ela falou isso pra gente, a gente até sempre achou muito ruim ela falar dessa forma. Que tudo pra gente vinha com muita dificuldade e que por isso dava certo lá no final. E hoje, talvez, eu comecei a entender um pouquinho disso. Quando as coisas vêm muito fácil, quando a gente consegue tudo muito fácil, talvez a gente não valoriza tanto. Então, assim, só um provérbio oriental aí, para incentivar vocês a estudarem um pouquinho mais, a se esforçarem mais nos conteúdos. Eu sei que vocês estão se esforçando, mas nós podemos sempre dar o nosso melhor, eu como professora, vocês como alunos. Então, o que são indicadores de sustentabilidade? O indicador, ele vai cumprir o objeto social, digamos assim, de melhorar a comunicação entre decisores políticos e a sociedade. Então, sempre que a gente vai discutir um tema complexo, por exemplo, eu vou discutir o tema solo. Então, o indicador social, ele vai nos indicar quais são os parâmetros, quais são os objetivos que nós iremos discutir diante mesmo da sociedade. Então, são pontos de decisão, pontos de avaliação. Por isso que é necessário a gente fazer uma abordagem estratégica com a política ambiental para que a gente entenda todos os indicadores de sustentabilidade ambiental, todos os indicadores de um projeto de impacto ambiental, para que isso seja perceptível. Então, nós iremos detectar esses indicadores a partir do momento que nós consigamos identificar os impactos que advêm de um determinado aspecto e automaticamente qual indicador que eu vou avaliar ou não. E aqui Andriese fala que alguns indicadores são distintos das estatísticas e dos dados primários. Então, muitas vezes a gente tende a relacionar um indicador a dados primários, aqueles dados que a gente vai obter em primeira mão.
é o volume de solo que eu vou medir, é a taxa de infiltração de água no solo que eu vou medir, é a qualidade da água, que é um indicador que eu vou medir, é quantidade de poluente que está sendo emitido de uma determinada chaminé, isso também é um indicador que eu vou medir. Então, muitas vezes a gente relaciona um indicador somente a dados primários, que são esses dados que nós obtemos, e dados de estatísticas, porque através desses dados a gente consegue, através da estatística, avaliar e prever impacto. Mas não é só isso. Além dessa finalidade, que é a principal, a finalidade também dos indicadores é trazer uma resposta para a sociedade. Por isso que é muito importante que a gente estabeleça os indicadores, porque lá no relatório de impacto ambiental, ele será mais facilmente visto, ele será identificável com maior facilidade. Então, o indicador ambiental pode ser entendido como uma representação de um conjunto de dados, informações e conhecimentos acerca de um determinado fenômeno urbano/ambiental. Então, toda vez que nós temos um fenômeno, e aqui eu queria que vocês interpretassem esse fenômeno como um aspecto, por exemplo. Então, sempre que nós temos um aspecto, nós temos, através disso, um conjunto de dados e informações que eu vou ter que avaliar para ter uma certeza e ter um dado correto e concreto sobre uma determinada informação. Então, ela vai ser capaz de expressar e comunicar de maneira simples e objetiva as características essenciais, como ocorreu, a magnitude, a evolução e entre outros aspectos. E também o seu significado, como os efeitos e a importância socioambiental que está atrelada ali. Então, aqui nós temos essa pirâmide aqui. Essa pirâmide, nós chamamos ela pirâmide de informação ambiental. Ela vai ser relacionada ao que os indicadores podem alcançar. Então, primeiro, na base, nós podemos dizer assim, são meus dados primários. Lembra que nós identificamos semana passada, diferenciamos os dados primários dos dados secundários? Os dados primários é aquilo que eu obtenho. Os dados secundários, aliás, os dados primários são aqueles dados que eu obtenho de conta própria. Eu vou fazer uma análise, eu vou fazer uma investigação, eu vou fazer uma coleta de dados. Então, isso tem a ver com os meus dados primários. Eu busquei, eu encontrei, não teve uma pessoa que me informou isso. E em relação aos dados secundários, alguém já me informou, alguém já fez o trabalho duro, alguém já construiu essa base aqui. Então, só vou analisar. Quando nós falamos de indicadores, a primeira coisa que nós temos são os dados primários. Então, dificilmente um indicador ele vai ser relacionado com uma revisão bibliográfica, por exemplo. Então, uma revisão bibliográfica ela vai estar no meu segundo eixo, que são dos dados analisados. Mas no meu primeiro eixo, na minha primeira base da pirâmide, eu vou ter os meus dados primários, aqueles que eu vou encontrar, que eu vou descobrir e que eu vou tratar como indicador. Thalita, que indicador é esse? Água, solo, ar, são nossos parâmetros. Esses parâmetros têm quais indicadores? Nós iremos ver, são diversos indicadores que a gente vai analisar através desses parâmetros que são a base do nosso diagnóstico. Então, primeira coisa, de fontes de informação, meus dados primários. Depois, os dados que são analisados. Aí sim, aqui eu tenho uma revisão bibliográfica, eu tenho fulano de tal que escreveu sobre isso. Então, isso aqui vai ser necessário na análise de impacto ambiental. Depois eu tenho indicadores agregados. Esses indicadores agregados e indicadores simples é quando eu tenho um indicador somente, que é isolado, que ele não vai se agregar com nenhum outro indicador. E o indicador agregado, o solo e a água, por exemplo, eles vão se correlacionar. Os indicadores de parâmetro de infiltração do solo, por exemplo, vai se relacionar com a questão de saturação do solo. Então, são parâmetros que se relacionam entre si. Indicadores simples é quando eu vou avaliar somente a poluição atmosférica que está emitido numa determinada área, a quantidade de CO2, por exemplo, e não medir nenhum outro indicador. Então, quais são os princípios dos sistemas de indicadores? Primeiro, nós temos a comparabilidade. Essa aqui é muito importante porque nós iremos estabelecer comparações. Então, se a gente puder exemplificar aqui, quando eu tenho um solo contaminado em uma determinada área, vamos supor, vamos colocar um aterro sanitário, que é mais fácil para a gente visualizar. Eu tenho um aterro sanitário
ou então um lixão, melhor um lixão. Esse lixão não teve nenhum controle ambiental em relação ao solo, em relação ao impacto ambiental naquele solo. Então, nós tiramos algumas amostras desse solo onde há disposição de resíduo. E ao lado, nós temos uma terra, essa terra não foi impactada, digamos assim, com resíduos sólidos, ela não teve nenhum tipo de parâmetro que indicou um impacto ambiental significativo. Então, para o indicador ambiental, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o nível de metal pesado. O meu nível de metal pesado é o indicador ambiental. Para comparar os índices de contaminação por metal pesado em uma área com a deposição de resíduos e uma área sem a deposição de resíduos. Então, nós temos aqui uma comparabilidade. Ambos são o mesmo tipo de solo, ambos são da mesma área, são do mesmo relevo, só que para fazer essa investigação, para conseguir esses dados primários, eu precisei comparar, para que eu possa analisar e verificar qual é o grau de impacto que aquela área onde tem o lixão, onde teve a deposição de resíduos, o quanto ela foi impactada e quais foram as mudanças ocorridas nessa área. Então, isso aqui é fundamental. Nos meus estudos, nos estudos que eu já realizei, até mesmo em questão de contaminação e impacto ambiental, um dos mais utilizados é esse aqui. Análise de água, análise de solo, até mesmo em relação à poluição atmosférica, poluição de ar interior. Às vezes a gente faz uma análise do ar externo em comparação com o ar interno. Então, são dados que a gente consegue comparar para entender qual foi o desempenho ambiental e as alterações ambientais naquela área. O equilíbrio é outro muito utilizado também. Os indicadores devem distinguir entre áreas problemáticas e as áreas com perspectivas, ou seja, eu tenho uma área com mau desempenho e uma área com péssimo desempenho, com bom desempenho, aliás. Um outro exemplo que nós temos, o Estado de São Paulo, ele faz um estudo em todos os aterros sanitários que tem na região. Sim, por exemplo, a gente falou de solo, né? Então, qual vai ser o parâmetro que nós iremos utilizar em relação ao solo? Vai ser o CONAMA 420. Se eu estou falando de contaminação, é o CONAMA 420 que a gente vai ter como parâmetro. Então, todo indicador, ele tem um parâmetro para analisar. Ah, Thalita, não tem um parâmetro, não tem uma legislação que fala sobre isso. Então, nós teremos que buscar literatura, alguém que fez, alguém que trabalhou sobre um determinado assunto, para que a gente estabeleça o nosso indicador próprio, estabeleça um parâmetro com base em uma revisão bibliográfica. Então, terei um dado primário com base em dados secundários. Então, o equilíbrio, por exemplo, eu estava falando que o Estado de São Paulo, por exemplo, ele faz uma investigação nos aterros sanitários, até mesmo é uma comparação para verificar quais são os aterros com maior qualidade, com melhor desempenho e com pior desempenho. Então, há meio que uma competição entre os aterros sanitários particulares e públicos para qual que apresenta o melhor desempenho. Então, o indicador ambiental, por exemplo, é compactação do solo, do aterro. Então, essa compactação do solo, ela vai ser avaliada, tem como nós utilizarmos um parâmetro de comparação, conforme a NBR, e eu vou avaliar e verificar entre todos os aterros, por exemplo, quem teve um mau desempenho, quem teve um bom desempenho nesse parâmetro X. Aqueles que acumularem o maior número de parâmetros positivos, por exemplo, esses possuem um bom desempenho. Então, só exemplificando esse, que é um dos que eu já vi, que tem essa exemplificação de equilíbrio, para que todos os aterros, por exemplo, tenham a mesma qualidade, eu vi isso lá no estado de São Paulo, é muito bacana esse método que eles utilizam, é o órgão ambiental, para avaliar esse impacto ambiental. O outro é a continuidade, os indicadores devem assentar em critérios similares e em períodos ou unidades de tempos comparáveis. Então, aqui nós iremos unir com comparabilidade. Eu tive aqui a comparabilidade, e vamos supor que nessa área eu estive dentro do padrão estabelecido na legislação em relação ao metal pesado. Vamos supor uma área onde tem a deposição de resíduos oleosos. Vamos supor que foi feita uma avaliação
uma investigação de VOCs, que são os voláteis que são causados por excesso de resíduo oleoso no solo mesmo. Então, esses voláteis, eles serão avaliados em uma determinada comparabilidade. Ok, deu dentro da legislação? Deu. Então, a continuidade da investigação desse indicador vai ser feita a partir da continuidade. Ou seja, ele permanece no mesmo indicador, ele permanece nos mesmos níveis que foram comparados no início? Sim, se não, nós teremos aqui um descumprimento da continuidade. Então, esse sistema de indicador foi modificado. Temporalidade, os indicadores devem ser atualizados com a regularidade necessária para permitir a adoção de medidas. Então, quando nós falamos, por exemplo, do indicador de qualidade de água em relação a sólidos dissolvidos, todos nós sabemos que em um período de chuva excessiva, nós temos uma quantidade de sólidos dissolvidos no início, naquele primeiro momento de cheia, maior. Então, é necessário que a gente avalie, por exemplo, os sólidos dissolvidos em um determinado rio com base na temporalidade. Eu não posso considerar somente a seca e não posso considerar somente a cheia. Então, nós temos que fazer isso em tempos distintos para que nós tenhamos uma regularidade necessária e até mesmo para adotar estatísticas, por exemplo. Se eu fizer isso durante meses sazonais, eu consigo, através do desvio padrão, por exemplo, identificar a variância, identificar quais são os dados de maior probabilidade em relação à qualidade daquela água com base nos sólidos dissolvidos, com parâmetro, com indicador de sólidos dissolvidos. Então, isso eu identifiquei através da temporalidade. E outra questão que é necessário nos sistemas de indicadores, clareza. Nós não iremos ver um indicador complexo. Os indicadores, eles devem ser claros, eles devem ser acessíveis. Eu costumo dizer que o indicador é muito parecido com a metodologia de um trabalho. Quando nós temos um bom indicador, quando nós temos definido como a gente vai avaliar esse indicador, qualquer pessoa que pegar um projeto meu, pegar um trabalho, se eu fizer um serviço para um empreendedor, por exemplo, esse empreendedor vai pegar aquele projeto, ele vai conseguir replicar isso para o resto da vida. Porque eu tenho os indicadores estabelecidos. Eles são claros e eles são inteligíveis. Eles são autoexplicativos. Então, com essa clareza, qualquer pessoa que pegue um projeto que a gente elabora, ele vai conseguir revisar e refazer esses indicadores. Dúvidas até aqui? Não. Então, quais são as características dos indicadores, né? Então, por exemplo, aqui nós temos algumas informações do desempenho ambiental de uma organização. Aí eu tenho aqui indicadores de desempenho operacional. Então, quais são os indicadores de desempenho operacional que nós iremos avaliar dentro de uma empresa? Dentro de uma empresa, nós iremos avaliar qual é o fluxo de entrada de produto, o fluxo de entrada de pessoas, quais são os materiais que vão entrar ali, energia, quanto que foi gasto de energia, infraestrutura, concepção, instalação. Então, isso aqui tudo tem a ver com o desempenho operacional. Se eu fizer um desempenho de gestão em uma determinada empresa, então eu vou ter o sistema, eu vou ter execução de políticas e programas, conformidade dessas políticas e desses programas, eu vou ter a área funcional, administração e planejamento, compras e investimentos. Então, sempre que a gente fala de uma empresa, por exemplo, dentro dessa empresa nós não teremos somente os indicadores de desempenho ambiental na fase da avaliação de impacto ambiental, que nós iremos avaliar isso aqui, e indicadores do estado do ambiente, que eu vou ver meios ambientais, ar, água, biosfera, flora, fauna. Esses aqui são os meus parâmetros, os meus indicadores para caracterizar o estado do meio ambiente. E aí, só para exemplificar, pessoal, em cada meio do estado do meio ambiente aqui, dos meios ambientais, do ar, da água, da flora e da fauna, nós teremos um destrinchamento de cada uma dessas aqui, tendo outros indicadores a serem considerados dentro desse eixo principal que se chama ar.
por exemplo. Então, quais são as orientações para que a gente consiga aplicar esse indicador dentro de uma avaliação de impacto ambiental? E aí, quando eu falo essa avaliação de impacto ambiental, não estou falando somente o EIA-RIMA. Esses indicadores, eles são essenciais em um PCA. O próprio CID, que é de conhecimento de vocês, o RCE, ele foi elaborado com base em indicadores. No caso, quem elaborou esses documentos, esses formulários, eles criaram, usando esse conceito aqui de indicador, para avaliar o impacto significativo ou não. Então, nós iremos aqui tratar um aspecto significativo? Não. Então, não carece de informação tão complexa. Agora, trata-se de um impacto ambiental significativo? Sim. De que indicadores é que preciso para gerir eficazmente esse aspecto? As informações relativas a esses indicadores podem ser prestadas de forma inteligível e sem ambiguidade? Isso aqui é muito importante, porque não adianta a gente repetir a mesma coisa 200.000 vezes. Nós temos que colocar no projeto aquilo que é necessário para ser apresentado. Por isso que eu gosto muito de projeto em geral, de PCA, de um CID, estruturado. Coloca as estruturas, coloca os contextos de cada um. Porque quando a gente contextualiza, quando a gente coloca cada um dentro do seu eixo, nós conseguimos identificar qual informação realmente é relativa. Agora, quando eu faço 200.000 coisas e ao mesmo tempo não faço nada, não tem como não ter ambiguidade. Então, é necessário a gente fazer essa avaliação. Então, as informações, elas podem ser prestadas de forma inteligível, sem ambiguidade? Sim. Apresentação dos dados numa declaração ambiental. Que aqui a literatura colocou declaração ambiental, mas é como se fosse um PCA, por exemplo. Aí aqui nós voltamos. Não, não é. Então, pode ser definido como um novo indicador? Então, se as informações dos indicadores não podem ser prestadas de formas inteligíveis, então é necessário criar um novo indicador? Não. Rever os dados relativos à gestão. Então, tem alguma coisa errada. A gente tem que rever o que foi preciso gerir aqui atrás, referente aos aspectos. Se sim, eu vou apresentar os dados numa declaração, num PCA, no EIA-RIMA, dentro de uma estrutura de impacto ambiental. Então, isso aqui é um esquema simples que a gente consegue definir e identificar qual é realmente a relevância de um indicador dentro de um projeto. Aqui um outro exemplo, nós temos uma organização. Essa organização seria uma empresa, necessariamente. Então, vamos supor que vocês estão trabalhando numa empresa de grande porte, uma empresa multinacional. Vocês são responsáveis pelo gestor, pela gestão ambiental e por todo o setor ambiental daquela empresa. Então, quando vocês estabelecerem lá dentro os pontos de indicador, os indicadores para serem analisados, vocês irão definir quais são as suas fontes, vocês irão definir quais são as suas frentes de aspectos para lidar. Aqui um exemplo, eu tenho uma fonte e eu tenho um receptor. Eu tenho essa fonte e nós podemos exemplificar aqui como uma matéria-prima que entra dentro de uma organização. Então, essa matéria-prima, ela vai ser renovável ou não renovável? Essa matéria-prima, ela vai causar poluição? Ela vai gerar resíduos ao receptor, que é a empresa. Então, isso vai entrar para dentro do ecossistema global. Então, todo o nosso ecossistema vai ser afetado por uma nova empresa que tem uma organização, que tem uma fonte de emissão de poluição e de resíduos. Então, como eu vou lidar com isso? Com base nos indicadores para poluição e nos indicadores para resíduos. Então, isso é necessário. Um outro exemplo aqui, eu tenho aqui, por exemplo, a fonte, a utilização e o receptor. Um exemplo dessa fonte, há águas de superfície, brejos, rios, lagos, oceanos, águas subterrâneas, águas de chuva, fornecimento municipal, água reciclada. Impacto sobre outros usuários e no ecossistema. Então, a partir do momento que eu vou utilizar um desses sistemas, eu posso gerar um impacto no ecossistema em outros usuários. E aí eu tenho aqui, por exemplo, um reuso de reciclo. Eu vou utilizar em processos, vou utilizar em uso comercial, posso utilizar na irrigação, posso utilizar no resfriamento. E, ao mesmo tempo, esse reuso aqui,
ele vai voltar para o receptor. Então, eu vou buscar uma determinada água, uma determinada quantidade de água de uma fonte, seja de um rio, de água subterrânea, de água de chuva, seja de qualquer um. Fornecimento municipal CESAM é uma água reciclada, água de chuva, por exemplo. Água de chuva não, é uma determinada água que a gente conseguiu reaproveitar. Tratou e vai reaproveitar. Eu vou usá-la no sistema e depois eu vou dispô-la de novo no sistema. Então, isso nós podemos falar que é um sistema que tem um ciclo. E às vezes esse ciclo não tem fim. Então, por isso que é necessário a gente identificar em cada um desses setores quais são os indicadores ambientais que são necessários, referente a essa temática aqui. Aí nós temos alguns indicadores, por exemplo, de aspectos ambientais. Os principais, lembrando que eles vão se destrinchar, né? Emissões atmosféricas, água, efluente, resíduos, áreas contaminadas e energia. São os aspectos ambientais que nós iremos analisar para identificar um indicador de sustentabilidade ambiental. Nós temos os escopos dos indicadores, ou seja, aqueles indicadores essenciais e opcionais. Nós temos os protocolos que vai ser relacionado à relevância, compilação, definições, documentação, referência. Tá, então, onde a gente vai aplicar isso aqui tudo? Primeiro, eu posso aplicar no próprio levantamento de informações para avaliar o impacto ambiental e também eu posso aplicá-lo dentro de um sistema de gestão ambiental. Então, dentro de um sistema de gestão ambiental, é necessário conhecimento de avaliação de impacto, porque eu vou ter que implantar a gestão dentro daquela empresa considerando esses indicadores. O que geralmente é feito? As auditorias que são realizadas para o recebimento, para entrega, aprovação de um sistema de gestão ambiental em uma empresa, elas vão avaliar todos os aspectos ambientais e quais são os indicadores que estão relacionados a esses aspectos. Então, ali nós temos um parâmetro na legislação. E aí, quando a gente considera o recebimento da ISO 14001, por exemplo, eu não posso ficar só na legislação. Eu preciso ir além da legislação em questão de melhorias. Então, esse índice de sustentabilidade ambiental aqui, ele vai conseguir nos mostrar qual é o índice de qualidade ambiental de uma empresa e como ela pode melhorar automaticamente a partir da identificação desses aspectos. Aqui nós temos um exemplo, emissões atmosféricas. Lembra que eu dividi aqui indicadores essenciais, ou seja, aqueles que, de acordo com a legislação, tem que ser citado. Então, nós iremos citar, nós somos obrigados a citar. E os opcionais são aqueles que a gente costuma dizer dentro de gestão que seria a cerejinha do bolo, é o que faz a pessoa, a empresa, receber o selo. Porque aquilo que é obrigatório, meio que não vai fazer diferença. Agora, aquilo que é além do meu essencial, isso faz diferença sim. Então, por exemplo, essenciais, nós temos aqui os tipos de emissão, que são essenciais para serem avaliados, isso em qualquer setor onde vai ser avaliada a emissão atmosférica, emissões de gases de efeito estufa, emissões de substâncias que podem destruir a camada de ozônio. Hoje em dia isso aqui não está tão assim, porque muitos desses produtos eles foram proibidos, então não há tanta investigação nem tanta fiscalização nesse setor. Mas há um tempo atrás, isso aqui era essencial em qualquer indústria. Então, toda indústria ela tinha que apresentar quais eram as possíveis substâncias que iriam destruir a camada de ozônio, ou que poderiam prejudicar a camada de ozônio. As opcionais são as emissões de carbono e emissões de VOC, que são os voláteis. Então, isso aqui, esse indicador aqui, ele não é obrigatório, mas ele faz com que a empresa ela tenha um indicador de sustentabilidade a mais como opcional apresentado. Aqui, por exemplo, a emissão de VOC. Qual é a relevância dele? Por que é importante? Relevância porque tem um potencial para a formação do ozônio, emissões de compostos perigosos, e ele tem fontes, como fontes pontuais, tancagens, emissões fugitivas e emissões de EDs. Então, isso aqui é necessário a gente avaliar
até mesmo para apresentar uma qualidade maior do sistema. Um exemplo aqui são postos de gasolina. O posto de gasolina, ele tem tanques subterrâneos e todo tanque ele tem uma probabilidade de emissão de VOC quando ele está a nível subterrâneo. Então, é necessário, de 4 em 4 anos, fazer a avaliação de VOCs de um posto de gasolina. Isso é uma condicionante básica que se torna obrigatória a partir do momento que eu tenho um tanque enterrado. Ah, mas eu quero um pequeno posto de combustível, mas não para revenda. Lá na minha propriedade rural, porque eu tenho muito caminhão, eu tenho muito trator e eu quero usar esse tanque aéreo, por exemplo. Vai ser preciso investigar o VOC nesse caso? Não vai, porque eu não vou ter a tancagem, eu não vou ter a questão do tanque subterrâneo para poder investigar. O VOC, ele só vai se caracterizar a partir do momento que eu tenho um produto químico submerso não, na área entre o solo. Então, aí vai ser necessário. Em relação a águas essenciais, por exemplo, em relação à medição e indicador, nós temos, por exemplo, total de água captada, que é o volume. Então, qual vai ser o meu volume de água captada em uma determinada empresa? Então, aí a importância, por exemplo, dos indicadores obtidos através do hidrômetro. Então, toda empresa, a partir do momento que ela usa uma determinada quantidade de água, ela tem um hidrômetro para controlar a quantidade de água que vai ser captada. Então, essa quantidade de água captada, ela vai ser identificada e analisada diariamente com base na leitura do hidrômetro. E outra questão é o volume de água reciclada ou reutilizada. Dessa água captada, quanto de água eu consegui reciclar ou reutilizar? Então, é necessário também. Aqui só um exemplo de água captada, que sempre vai ser expresso, pode ser expresso em metros cúbicos por ano. Exemplos de águas superficiais, subterrâneas, águas de chuvas, abastecimento municipal e outras efluentes oriundos de outra organização, por exemplo. Aqui, volume de água. Efluentes reciclados de volta ao mesmo processo ou maior uso de água reciclada no ciclo do processo. Então, isso aqui, pessoal, ele entraria lá no meu sistema, lá na minha avaliação de impacto ambiental, quando eu vou fazer após identificar os impactos, eu vou ter que apresentar como eu vou lidar com esses impactos ambientais ao longo do tempo. Então, eu tive aspectos lá no meio biótico, eu tive aspectos lá na fauna, na flora, eu tive aspectos lá na água, por exemplo. Então, esses aspectos na água, como que eu vou avaliar ao longo do tempo? Então, desde o projeto inicial, a gente já apresenta essas propostas. E durante a execução, que seria o monitoramento da empresa, que nós iremos discutir mais à frente, esses parâmetros aqui, esses indicadores serão o meu parâmetro para avaliar, para analisar. Então, aqui nós temos efluentes tratados também, quais são os indicadores deles, volume descartado, destinação, qualidade de água descartada. Então, quando vocês veem lá, por exemplo, uma legislação que fala sobre a qualidade de água que vai do efluente doméstico, por exemplo, ou de um efluente industrial. Tudo isso se trata de indicador que vai ser investigado dentro de uma empresa. Então, dentro de um setor, dentro de uma determinada indústria, ou de um setor público, por exemplo, esses dados serão avaliados ao longo do tempo para que a gente consiga, através da comparabilidade ou através dos outros itens que a gente citou lá atrás, a gente consiga avaliar o desempenho ambiental dessa instituição. Qualidade da água descartada, a gente pode avaliar DQO, metais, nitrogênio, fósforo, carga tóxica. Só para vocês verem que essa carga tóxica ela não é essencial, ela seria algo a mais a ser colocado, opcional. Resíduos, total por classe e destinação, que é a questão da definição dos resíduos por classe 1, classe 2, classe 2A, classe 2B. Então, essa separação e a destinação desses resíduos são essenciais porque nós precisamos saber
Os resíduos que serão gerados em cada fase do empreendimento, o que vai ser feito com eles? Lá na fase de instalação, eu vou ter uma casinha lá, provisória, para armazenamento temporário desse resíduo? Se tiver, qual vai ser o dimensionamento dele? Qual vai ser o volume dele? Quanto que eu vai suportar até levar para a destinação final? Então, isso eu vou ter que projetar dentro do meu sistema, dentro do meu projeto. Destinação vai ser o quê? Compostagem, reciclagem, incineração, aterro. Então, através dessa destinação, eu vou avaliar se essa destinação vai ser viável, se não vai ser viável, se vai atender à legislação. Por exemplo, pela legislação, tanto o aterro sanitário e industrial só pode ser lançado ali aquilo que não pode ser recuperado de alguma forma. Então, é necessário, antes da etapa da destinação final, ter a etapa de compostagem, ter a etapa de reciclagem. Tem uma empresa que eu já fiz um trabalho lá uma época atrás, até aqui para o lado de Minas. Ela tem uma característica, a legislação de Minas, na verdade, ela obriga que nessa questão dos resíduos tenha uma exigência em relação a mandar para o aterro sanitário somente aquilo que não serve. Então, eles precisam comprovar isso por meio de tabelas mensais. Então, eles precisam comprovar para onde está indo o resíduo reciclável, qual a quantidade, qual a tonelada, quantos quilos. Ah, não é tonelada, mas quantos quilos? Se for 1 quilo, é necessário identificar e informar. Isso desde o projeto inicial. Ah, tá. Mas isso só para reciclagem. Não tem como fazer compostagem. Tem como fazer compostagem. Eles foram obrigados a fazer um pátio de compostagem só para tratar o resíduo orgânico que era gerado ali. Então, uma parte da destinação foi resolvida dentro da própria empresa. Outra questão, a empresa gerava um tipo de resíduo industrial que era necessário fazer um aterro, levar para um aterro industrial. A empresa decidiu construir esse aterro industrial dentro da própria empresa, que também tem que ser gerenciada. Então, são algumas questões que nós podemos fazer ou determinar para qual empresa vai, ou nós, juntamente com a administração da empresa, podemos definir que vai ser na própria empresa. Não tem problema. Tem uma outra empresa também que eu já vi, que eu já estudei um pouco sobre ela, que ela faz uma compostagem através dos resíduos orgânicos do refeitório. Então, tudo isso, gente, todos esses indicadores, na hora que a gente vai apresentar, vai depender um pouco da nossa criatividade também. Talvez lá na minha criatividade inicial, não pense na compostagem. Então, eu vou apresentar o projeto, eu vou entregar o projeto lá no órgão ambiental, e o órgão ambiental cobra uma compostagem. Então, com base nesse indicador que se chama resíduos, eu vou ter que criar um novo sistema, uma nova forma para avaliar esse impacto, uma nova forma para mitigar esse impacto, aliás. Então, isso vai ser necessário. Dúvidas até aqui? Falando muito, vocês não estão falando nada. Então, um exemplo de áreas contaminadas. Também é um indicador. Eu posso calcular, identificar o total de áreas contaminadas. Bem, na verdade, o objetivo dessa etapa é para alcançar isso mesmo. Então, dentro da avaliação de impacto ambiental, nós já temos que definir os indicadores que lá na frente, se a empresa tiver interesse em obter um ISO, lá no estudo ambiental já foi estabelecido. Então, é necessário e é fundamental que eu já estabeleça esses indicadores desde o meu RIMA, ou o meu PCA, ou o meu estudo referente. Esses indicadores eles já foram estabelecidos, eles já foram avaliados. Que lá, para alcançar a ISO, eu só tenho que destrinchar esses indicadores. Mas o indicador, ele vai ser, um indicador para ISO, vai utilizar essa ferramenta. Thalita, Sim. você já ouviu falar se tem alguma coisa de certificação ambiental para extração de granito? Tem Tem, sim. né? É as mesmas ISOs que a gente As estudou? mesmas ISOs, tanto qualidade
quanto a de qualidade, quanto a de a ISO 14000, quanto a de segurança, que é a OSHA. São as 3 ISOs mais utilizadas. E, além disso, tem uma que a gente chama de Prodifor, né? Ela é muito utilizada aqui no estado, que é uma certificação de produtividade e fornecimento, alguma coisa assim. Então, as empresas de mineração, algumas indústrias do setor de energia, por exemplo, eles buscam esse Prodifor. É como se fosse uma certificação ISO, só que ele tem alguns itens mais simplificados, e ele não está vinculado às ISOs tradicionais. Só que toda empresa que tem o Prodifor, que consegue o Prodifor, ele tem uma grande possibilidade de conseguir a ISO. O maior problema da ISO não é conseguir, é manter. Então, quando a gente define, lá na minha avaliação de impacto ambiental, esses indicadores, então, a partir disso, desse destrinchamento, que eu vou ter que manter o monitoramento ambiental e a qualidade ambiental dessa empresa com base desses indicadores que já foram definidos no meu estudo ambiental. Então, isso foi definido prioritariamente. Então, a partir do momento que eu vou buscar uma ISO, eu vou adequar. Geralmente, as empresas vão pegar o RIMA ou o EIA pela primeira vez quando vai implantar a certificação. Porque tem lá o setor dentro de um EIA, dentro de um RIMA, tem a parte de monitoramento ambiental e mitigação de impacto. Então, lá dentro nós já temos os indicadores, lá dentro nós já temos as soluções para cada indicador. E muitas empresas fizeram o básico para conseguir a licença. É aquilo que a gente conversou, é o essencial, que é obrigatório pela legislação. Então, a partir do momento que ela busca uma certificação, aí ela vai ter que buscar a cerejinha do bolo. E aí, depois que ela busca essa cereja do bolo, muitas vezes ela come essa cereja do bolo e deixa por lá mesmo. E é complexo. Mas empresas que são necessárias, que precisam certificar mesmo, até mesmo por uma questão de pressão de mercado, por uma questão de chegar a uma qualidade para exportação, elas tendem a manter a certificação ambiental, mesmo que seja em uma base só. Vamos supor que tem uma determinada empresa que tem uma base em Nova Venécia e uma base em Vitória, por exemplo. A mesma empresa, mesmo CNPJ, por exemplo. Então, ela vai buscar a certificação ambiental da base lá em Vitória. Então, a empresa, aquele CNPJ, tem a certificação ambiental, mas essa certificação ambiental vai ser daquela base específica. Para ser uma certificação de excelência, o ideal é que as duas bases, as duas empresas vinculadas à mesma empresa, elas possuam todo esse sistema de qualidade e monitoramento implantado. Então, aqui em relação ao total de áreas contaminadas, também geralmente essa questão é mais avaliado por setores públicos ou por setores industriais que têm a tendência em contaminação do solo ou contaminação da água. Então, esse indicador também vai ser avaliado. No setor de energia, qual vai ser a matéria-prima? Qual vai ser o combustível utilizado? Geralmente, uma indústria que utiliza matéria-prima para uma determinada fornalha. Então, qual vai ser o consumo médio de combustível como matéria-prima? Qual vai ser o consumo de combustível para a geração dessa energia? Então, esses valores eles são identificados, eles são avaliados diariamente também. Então, há uma medição, há um controle diário sobre a quantidade de matéria-prima que vai ser consumida naquela área em questão. Aqui um exemplo: energia originada de combustível fóssil, de combustível renovável, energia elétrica comprada ou vendida, geração própria de energia. Então, aqui alguns resultados que a gente pode ter desse indicador: consumo total de líquido, fração de energia renovável, quantidade total de energia, que são os meus indicadores, que são em quantidades, em dados quantificáveis e que podem ir inteligíveis, ou seja, a gente consegue identificar esses dados. E como a gente vai definir esses indicadores, né? A gente detalhou um pouco esses indicadores, como defini-los?
Primeiro, uma consequência do nosso modelo de desenvolvimento, nós temos vários tipos diferentes de impactos sobre um sistema. Então, nossa interpretação vai depender, vai ser essencial, na verdade, para que a gente consiga definir esses indicadores e o nosso foco. Então, qual vai ser o foco do estudo? Então, vamos para pensar, se eu tenho uma indústria, essa indústria ela tem uma entrada de matéria-prima e, ao mesmo tempo, uma saída, então, eu preciso identificar o tipo de matéria-prima que vai ser utilizada como combustível, eu vou ter que avaliar o tipo de matéria-prima que vai ser utilizado no sistema, eu vou ter que avaliar o que vai sair desse combustível, qual tipo de poluição, então eu vou ter que avaliar o ar. Eu vou ter que avaliar, por exemplo, eu utilizei água como insumo. Se eu utilizei a água, essa água utilizada, ela vai ser transformada em alguma coisa. Essa água ela vai ser reciclada ou essa água vai ser destinada? Se for ser destinada, eu vou ter um outro indicador, que são os efluentes. Então, isso tudo vai depender do tipo de interpretação que nós temos do sistema e do nosso foco naquele sistema. Lembrando que também nós teremos um termo de referência que vai ser essencial para essa identificação também. Então, primeiro nós temos o enfoque estratégico, né? Que é uma perspectiva de longo prazo. Quando a gente elabora um projeto, e esse projeto ele vai ter uma perspectiva de cumprir um prazo estabelecido, esse prazo estabelecido dentro da visão, por exemplo, daquela licença, para a obtenção daquela licença. Então, eu vou ter ações de curto prazo. Ah, não, mas além disso, eu quero lá no monitoramento. Então, vamos para a fase do monitoramento. Esse monitoramento, ele vai ter metas de médio prazo. E também, ao longo dessa empresa, do andar dessa empresa, ela vai ter uma visão de longo prazo também. Aí, por exemplo, a certificação ambiental é uma visão de longo prazo. Eu começo com ações de curto prazo, passo para ações de médio prazo, essas ações de médio prazo são outras melhorias, e lá na minha visão de longo prazo, é fazer cumprir todos os indicadores para que eu consiga uma certificação, por exemplo. Integração dos vários processos de desenvolvimento. Nós podemos uma construção coletiva em clima de parceria, integração vertical, enfoque de apoio mútuo, integração horizontal, enfoque coordenados. São algumas formas para a gente verificar indicadores. Então, uma equipe multidisciplinar, por exemplo, é uma construção coletiva, é um clima de parcerias para a gente identificar os indicadores necessários naquela empresa. Então, a escolha estratégica dos indicadores. Primeiro, para que queremos os indicadores? Quem vai usá-los? O que queremos manter? E aí eu quero chegar no ponto-chave da questão hoje. Nós fizemos um projeto de 500 páginas, vamos supor. Esse projeto de um EIA-RIMA. Esse EIA-RIMA, de 500 mil páginas, é um projeto essencial para que a empresa utilize e consiga implantar tudo aquilo que foi proposto ali, desde a avaliação de impacto ambiental, desde a identificação de impacto, desde a previsão de impacto e até as ações mitigadoras e monitoramento. Então, isso foi proposto dentro de um estudo. E aí a gente faz a seguinte pergunta: o que nós queremos manter? Então, quando a gente elabora um projeto e apresenta lá medidas mitigadoras, eu quero manter alguma coisa. Eu quero manter a qualidade da água, eu quero manter a qualidade a qualidade dos níveis de poluição daquela região, eu quero manter um determinado status dentro daquela região enquanto empresa. Então, isso são questões que a gente tem que pensar para colocar dentro do nosso projeto, até mesmo no monitoramento ambiental dessa empresa. Qual a área de abrangência do aspecto abordado? Desculpa. Então, esses indicadores, eles irão correlacionar ações com mudança, testar estratégias, assegurar a contabilização ambiental, avaliação integrada de condições e tendências e comparação entre lugares e situações.
Então, para qualquer monitoramento ambiental, para qualquer sistema de qualidade, é necessário que a gente consiga avaliar, consiga ir em empresas do ramo, em áreas do mesmo ramo, para que a gente tenha esse benchmark. Esse benchmark, gente, é fundamental, eu falo em qualquer área da nossa vida. Quando a gente tem um bom relacionamento, quando a gente tem um bom benchmark com outros setores, nós conseguimos entender o processo. E quando eu entendo o processo, eu consigo melhorar o processo. Quando eu venho um local, quando a gente vai em um local e entende como aquele processo funciona, por não estar envolvido naquele local, naquele lugar, eu consigo identificar como melhorar. Então, esse é o interessante na elaboração de qualquer projeto. Antes, busque isso aqui, busque comparar lugar e situação. Porque você vai conseguir elaborar um projeto e manter, por exemplo, um monitoramento de uma empresa com base naquilo que você viu e naquilo que você consegue comparar. Captar lições e capacidade de aprendizagem contínua. Então, isso aqui é fundamental. Talvez o primeiro projeto de vocês, assim como o meu, não sei, não foi aquela Coca-Cola, não. Não foi aquela coisa toda. Então, com o tempo, a gente vai dando lições, vai aprendendo com as situações, com o aprendizado mútuo também. Então, a gente vai melhorando. Então, esses indicadores, eles vão melhorando com base na minha capacidade de melhorar também. Eu falo que status é lado. Qualquer sistema de gestão ambiental, qualquer sistema de avaliação de impacto ambiental, a qualidade dele vai depender de quem está entre o computador e ele, de quem está entre o aparelho e ele. Da nossa capacidade de reconhecer que a gente falhou naquela determinada avaliação de impacto, naquela determinado indicador e melhorar. Então, por isso que às vezes é bacana quando a gente é cobrado por um determinado órgão, enquanto consultor, e a gente tende a melhorar através disso. Quando a gente apresenta um projeto, esse projeto tem uma sugestão de melhoria, por exemplo, do órgão ambiental. Isso é aprendizado também para a gente. Então, esses indicadores, eles serão elaborados com base nesse conjunto de relações aqui que nós identificamos ao longo do tempo. Thalita. Oi. Sei que eu tinha entendido, mas não ainda. Os indicadores, eles podem ser considerados, por exemplo, os aspectos que são analisados em um EIA? Ou não? Sim. Na verdade, através dos aspectos, nós iremos identificar os indicadores. Por exemplo, eu quero avaliar o aspecto lá, água. Esse aspecto água, eu vou avaliar o quê? Quais são os indicadores da água para me avaliar? Qualidade da água, quantidade de volume. Então, isso tudo caracteriza como indicador. Então, isso vai constar no EIA. Vai ser como se fosse uma característica de um determinado recurso que a gente escolheu? Exatamente. É o meu indicador dentro daquele recurso. Então, depois de fazer o diagnóstico ambiental, eu falei sobre a água existente ali naquela área, sobre o recurso hídrico existente ali. Beleza. Lá, na terceira etapa, a gente está iniciando essa etapa agora, que é o desquichamento dessa previsão de impacto e a identificação para o futuro monitoramento. Então, eu identifiquei, agora eu vou, é como se fosse nossa metodologia. Agora eu vou falar o que eu vou avaliar em cada setor desse, em cada aspecto desse, na água, no ar, no solo. O que vai ser avaliado para que eu consiga mensurar a qualidade atual e lá no futuro, no meu monitoramento, eu consiga manter ou melhorar. Então, o indicador ele tem essa característica: apresentar a situação atual, como está a situação, comparar, por exemplo, e lá no final, lá no futuro, durante a execução da empresa, eu vou usar essa base de dados que foram levantadas durante o estudo prévio para que eu possa monitorar essa empresa. Então, o que o órgão ambiental vai querer antes de emitir a licença? Como você vai fazer o monitoramento durante a licença de operação? Esse monitoramento vai ser feito de qual forma? Então, esse monitoramento ele vai ser baseado em indicadores. Aí eu vou fazer monitoramento órgão ambiental, fazendo análise da água, medindo a quantidade de VOCs que são emitidos na atmosfera. Eu vou também medir quanto de solo
que foi contaminado naquele trecho específico. Tem um estudo geotécnico que consegue avaliar geológico, que consegue avaliar a pluma de contaminação, se houver. Então, eu vou fazer essa avaliação de uma a cada ano, por exemplo. Então, isso tudo vai se fundamentar dentro do meu EIA ou de um estudo qualquer, para que lá na frente, durante a operação do empreendimento, a gente consiga monitorar isso com qualidade. Vamos supor que você continue sendo consultor dessa empresa. Geralmente é assim. Você continuou como consultor dessa empresa, você vai saber o que avaliar anualmente. Você vai saber o que avaliar semestralmente. Então, você vai chegar, por exemplo, uma vez por semana naquela empresa, avaliar qual é a situação da água, qual é a situação do efluente. Por que você sabe disso tudo? Porque já foi definido lá no EIA quais seriam os seus indicadores. Entenderam? Então, essa parte aqui eu falo que depois do diagnóstico é a parte fundamental. É a operação. Como que vai operar o empreendimento ao longo do tempo? Os resíduos serão levados para onde? O que vai ser feito com o resíduo gerado? Não basta a gente identificar que vai ter resíduos sólidos, isso todo mundo sabe. Agora, o que fazer com esse resíduo que vai ser o diferencial do projeto? E isso se trata dos nossos indicadores. Agora eu entendi. Agora eu tive todas as dúvidas. Estava escutando, mas eu achei que eu tivesse entendido no início, mas agora não foi. É meio confusinho, porque tem muita... Porque tem essa parte de teoria, né? E quando a gente fala na prática, parece que é mais visível, né? Sim. Então, esses indicadores também, eles, mais do que um indicador de crescimento, então isso aqui é interessante. Ele vai avaliar o crescimento da empresa. Eu vou pegar uma empresa bebê, uma empresa que começou do zero, que tem ali uma série de indicadores que vão ser avaliados mensalmente, diariamente. Por exemplo, o volume de água vai ser avaliado diariamente, durante toda a operação daquele empreendimento. Então, isso todos os dias vai ser necessária a leitura do hidrômetro para saber qual foi o volume de água captada durante aquele período. Então, isso vai ser feito. Além disso, vai avaliar a suficiência, eficiência, equidade e a qualidade de vida de todos que estão naquele entorno. Então, quando a gente avalia a suficiência, essa parte é muito interessante. Porque quando a gente faz uma EIA-RIMA, a gente está na previsão de impacto, né, gente? A gente ainda não viu na prática como vai ser. Então, quando a empresa ela começa a operar, ela vai começar a operar sendo monitorada com base nos indicadores que a gente definiu. Nós definimos lá no projeto quais são esses indicadores, como vai funcionar esse monitoramento, qual vai ser a magnitude desses impactos, com qual frequência que eu vou ter que avaliar. Isso foi definido. Com o passar do tempo no monitoramento dessa empresa, nós teremos como, através desses indicadores, avaliar se realmente só esses indicadores serão suficientes ou é necessário implantar outros indicadores. Então, isso aqui é muito importante que a gente entenda também, que o EIA-RIMA ele não é um projeto que foi feito para implantação e nada vai ser alterado naquela empresa. Se for necessário, através de um indicador, mudar o processo, mudar o tipo de controle ambiental, esse indicador ele vai me mostrar se é necessário ou não. Vai me mostrar se aquele determinado filtro de uma chaminé ele é eficiente. Talvez há 5 anos atrás era eficiente. Na renovação dessa licença, ele não é mais eficiente. Então, a gente tem que avaliar. Então, a gente vai ter que avaliar, por exemplo, suficiência, bem-estar para todos. Então, esse bem-estar para todos vai ter que ser garantido em toda a vigência, em toda a operação do empreendimento, para o resto da sua vida útil. Eficiência, uso dos recursos naturais traduzidos em bem-estar. Talvez há 10 anos atrás, utilizar uma determinada matéria-prima era adequado para aquela região. Agora, com 10 anos de operação, vamos supor que aquela região ela cresceu, a população daquele entorno, a população ela cresceu no entorno daquela empresa. Então, aquele recurso natural que eu utilizava como matéria-prima, ele não garante mais o bem-estar das pessoas que estão no entorno. Então, eu vou ter que mudar minha matéria-prima. Então, esse indicador ele vai me mostrar isso também. E sustentabilidade, uso sustentável de todos os recursos.
Então, todo ano, a cada mês, a cada dia, eu posso fazer uma reavaliação daquele indicador que eu apresentei inicialmente lá no meu projeto. E não tem problema nenhum em relação a isso. E o que faz com que haja essas mudanças? Pressão, estado e resposta. Resumido, nós temos atividades humanas no ambiente, nós temos mudanças que são observadas no ambiente e nós temos uma resposta da sociedade. Falaram mais alguma coisa? Então, sempre que esse ciclo acontecer, vai ser necessário modificar um indicador. Eu vou ter uma atividade humana diferente, eu vou ter um tipo de mudança observada naquele ambiente, e eu vou ter uma sociedade que vai avaliar tudo isso que eu faço. Então, vai ser essencial que a gente avalie, que a gente tenha essa caracterização, para que a gente consiga trazer melhorias. É a questão que a gente falou lá atrás, da melhoria contínua no sistema. Então, aqui a gente fala algumas questões da construção de indicadores, como eu vou me fundamentar na construção dos mesmos, base científica, modelo adequado, temas prioritários, compreensível e aceitável, sensibilidade, facilidade de monitoramento. Isso aqui, para mim, é o essencial, porque tudo isso aqui a gente vai ter que monitorar. Então, eu vou colocar um indicador complexo. Não significa que eu não vou avaliar aquele aspecto, mas vamos supor, vai ter gente que vai colocar um indicador que talvez ele não tenha nem aparelho para medir. Então, é necessário a gente avaliar tempo, tecnologia e custo do meu monitoramento, que vai ser criado com base nesse indicador aqui. Muito comum mesmo. Tem gente que vai lá na revisão bibliográfica, vê um determinado aparelho, um exemplo, um oxímetro para avaliar a quantidade, a situação de uma ET, por exemplo, ou uma ETA. E não tem oxímetro na empresa, a empresa não comprou. Então, como ele vai monitorar? Agora, se tem lá, o correto é o quê? Comprar para poder medir. Agora, será que essa tecnologia que foi definida, tem um custo elevado? A empresa tem condição, nesse primeiro momento, logo na implantação e operação da empresa, de executar? Então, são questões que a gente tem que analisar com caso a caso, com delicadeza a cada caso. A gente tem que focar em antecipar, prevenir e corrigir. Então, antecipação é quando a gente consegue prever quais são os impactos que vão acontecer e como eu vou monitorar esses indicadores. Prevenir é quando eu consigo, através dos controles ambientais, prever esses indicadores e monitorar esses indicadores também, e corrigir se caso alguma coisa der errado. Então, eu vou utilizar esses indicadores para corrigir essas questões que não correram da forma que foi planejado dentro de uma empresa. Algumas armadilhas que nós temos na definição de indicadores, mesmo no EIA. Excesso de agregação de dados, muitos dados que às vezes não serão avaliados. Então, é um tempo perdido. Falsificação deliberada. Meu Deus, isso aqui é o que mais acontece. É um estudo de solo que era para dar errado, a pessoa vai lá e consegue alguém para dar um laudo falso. Então, isso aqui acontece muito dentro de avaliação de indicador. Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter. Nós, como profissionais, será que eu vou prestar um papel desse? É complicado, gente, muito complicado. Muito complicado. Eu falo assim, é algo complexo, porque chega num momento que o analista ambiental ele vai ver assim, vai ver todos os projetos daquele consultor, só o dele que dá tudo certo. Nunca dá nada de errado. O ambiente dele é totalmente controlado porque não dá nada de errado. Será que isso é real mesmo? Por isso que eu comecei a aula hoje falando um pouquinho, chamando um pouquinho a atenção de vocês da repetição, de usar informações de outros. Não que isso seja, nesse momento aqui, um exagero,
mas lá na frente isso pode se tornar uma coisa muito séria. Quando a gente burla uma regra. Então, é muito sério isso. Mentir para servidor é tanto que é revoltado. Só fingir que acredita. Desvio de atenção, excesso de confiança, outra coisa que acontece muito. Eu acho que o meu problema já é o contrário. Eu tenho muito medo das coisas darem errada e eu já tenho um excesso de desconfiança comigo mesmo. Dependência de modelo não adequado, então às vezes a gente quer seguir na regra aquele modelo, sendo que o ambiente exige algo a mais, exige uma improvisação. Então a gente precisa ter também aquela improvisação no meio do meu projeto. Talvez eu vou ter que avaliar um indicador que não estava no planejamento. Então é necessário a gente lidar com essas armadilhas e conseguir vencer isso aí. Quais são os desafios? Alcançar partes interessadas, ou seja, a sensibilização. Quais são essas partes interessadas? A própria empresa. A própria empresa é a parte interessada. Então, a partir do momento que eu tenho lá desde a previsão, que é antecipação, a previsão desses indicadores e como manter esses indicadores no monitoramento, eu vou conseguir sensibilizar as pessoas que estão naquele entorno. Eu vou conseguir ter um objetivo em meta, uma visão de futuro para que essa empresa cresça no mercado. Eu vou construir, implementar, acompanhar indicadores, por exemplo. Eu vou inserir indicadores de sustentabilidade para que possa competir no mercado de poder, digamos assim. Então, no mercado multinacional, no mercado de exportação. Então, através dos indicadores de sustentabilidade, a gente consegue também competir. Aqui são algumas identificações, por exemplo, de sustentabilidade ambiental referente a recursos hídricos. Então, como a gente lida com esses indicadores? O IQA, que é o Índice de Qualidade da Água, aqui é um exemplo, né, de indicador de sustentabilidade na área de recursos hídricos, área de bacia ocupada com assentamentos, área de bacias ocupada com pastagem, área de bacia ocupada com agricultura. Então, isso tudo aqui são indicadores que eu posso avaliar lá dentro do meu projeto. E qual a função? Por exemplo, aqui o IQA, avaliar a contaminação por esgoto doméstico. Essa é a função desse indicador específico. Uma outra questão, vazão de água superficial, vazão de água subterrânea, porcentagem de resíduos sólidos urbanos gerados sem destinação adequada na bacia, volume de esgoto coletado, volume de esgoto tratado, volume de resíduos coletados, investimento na gestão de resíduos. Então, vocês podem ver que todos eles têm um indicador calculável, né? Números por ano, porcentagem, quantos reais por ano que serão, qual a porcentagem de população interligada, quantos metros cúbicos. Então, o indicador ele vai ter essa característica, ele vai apresentar um dado mensurável, que é o que a gente chama de inteligível também, né? Que ele vai ter a função da gente comparar. Para me comparar, eu tenho que saber quantos metros cúbicos foi um ano para comparar com o ano que vem. Então, isso vai ser necessário. E aqui outros exemplos. Então, também, além do estudo de impacto ambiental, dentro da avaliação de impacto ambiental, a gente também pode estruturar indicadores para prevenção e controle de emergências ambientais. Até no nosso conteúdo, se eu não me engano, sem ser essa terça que vem na outra, nós iremos entrar nesse assunto, que é a questão de gestão de riscos aplicada à avaliação de impacto ambiental, que é uma área também muito abordada e muito trabalhada por engenheiros ambientais, que é a gestão de risco, no sentido de avaliação de impacto. É uma questão de um desastre natural, como lidar com esse desastre, como avaliar esses riscos. Então, é uma área também muito promissora, principalmente em relação à perícia ambiental. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Então, esse indicador ele pode ser trabalhado, por exemplo, para identificar esses desastres naturais, vendavais, tornados, enchentes, estiagens, incêndios, deslizamentos, erosão, disseminação de pragas, epidemias voltadas para a saúde ambiental.
Só um exemplo dessa questão da epidemia, a Fiocruz, ela tem uma linha de pesquisa, né, voltada para essa área de saúde, com foco na área ambiental, na saúde ambiental. Então, a Fiocruz, ela visa contratação de engenheiros sanitaristas, engenheiros ambientais, para lidar com as epidemias, com as pandemias, no sentido de saúde ambiental mesmo. Então, por exemplo, como engenheiro ambiental, ele pode auxiliar contra o Covid-19? Como o engenheiro ambiental pode estabelecer um indicador como instrumento de prevenção a essa doença, buscando a saúde ambiental? Então, são áreas de estudo, inclusive até um mestrado ele abriu atualmente, a Fiocruz abriu atualmente com essa temática, é aberta basicamente para engenheiros ambientais e sanitaristas, voltado para essa demanda mesmo. Então, há uma carência de profissionais que trabalhem com isso aqui, que se especializem nisso aqui. Mestrado de emergência, isso mesmo. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. Desastres humanos, transporte de produto perigoso, incêndios em instalações de combustíveis, incêndios em edificações. Então, ocupação irregular do solo. Por exemplo, nós temos algumas regiões do nosso país que tem uma questão de ocupação irregular do solo muito, muito forte. Então, por uma questão de gestão de risco, engenheiros são contratados para fazer uma avaliação, de rodar a cidade mesmo, identificar áreas de risco e quais são os impactos que podem ser ocasionados dessas áreas de risco à fauna, à flora e à vida humana. Então, são temas muito bacanas. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa área, então acho que a gente vai conseguir trabalhar bem. Mas são questões que, às vezes, a gente tampa os olhos, a gente só pensa naquilo que vai acontecer lá no futuro. E aquilo que está acontecendo agora? E os conflitos sociais? E a área em um determinado loteamento que foi ocupado irregularmente está aí até hoje sem regularização. Então, como resolver? Como resolver a questão da dengue, que está aí sendo discutida anualmente? Nós temos surtos de dengue e até hoje ninguém fez nada. Como discutir, como trabalhar doenças de origem hídrica? Quais são os impactos ambientais que foram causados por isso? Como lidar com as enchentes que ocorreram lá no sul do estado? Será que houve uma reestruturação? Será que as pessoas estão preparadas para um próximo enchente? Então, isso tudo, pessoal, está dentro da temática de avaliação de impacto e vocês podem estabelecer indicadores para avaliar isso aqui tudo, inclusive emitir RT. Então, exemplos de aplicação de indicadores. Pode-se afirmar que o uso de indicadores hoje está disseminado em todas as áreas de conhecimento. Como exemplo, a gente pode citar o uso de indicadores para nova concepção de entendimento da extensão da região de semiárido nordestino. Essa citação foi o registro de reportagem da Hora Brasil. A área que deveria ser considerada como pertencente ao semiárido teria que satisfazer 3 indicadores: quantidade de chuva anual, evapotranspiração e tempo de seca. Então, para que aquela região fosse considerada semiárido, esses indicadores teriam que ser alcançados simultaneamente. E como descobrir isso? Através de avaliação, através de monitoramento. Não tem como a gente prever esses indicadores do nada. É necessário verificar a precipitação ao longo dos anos, é necessário verificar a taxa de evapotranspiração média daquela região, é necessário ver o tipo de vegetação, é necessário avaliar quanto que evapotranspirou e quanto que não, é necessário a gente fazer uma investigação de precipitação ao longo do tempo e determinar, por exemplo, através de um período de retorno, qual foi a quantidade de chuva anual que teve ali. Então, isso a gente pode avaliar simplesmente com um estudo de hidrologia, que tem 3 aspectos, 3 indicadores para serem avaliados. E alguns exemplos de aplicação de indicadores, por exemplo, nós podemos aplicar esses indicadores na área de saúde ambiental. É uma área que eu gosto muito porque a gente consegue visualizar a avaliação de impacto ambiental dentro da saúde humana mesmo, visando a qualidade de vida das pessoas. Então, esses indicadores, eles foram utilizados precocemente dentro da área de saúde, como pioneiras, né? Então, tem como a gente avaliar mortalidade infantil, morbidade por causa determinada, mortalidade por todas as causas. Então, são coeficientes
que podem ser aplicados indicadores. Aqui são indicadores na área de saúde. Só que na área de saúde ambiental, qual indicador eu posso agregar esses aqui? Será que a ausência de saneamento ele é uma causa de mortalidade infantil também? Como eu posso comprovar isso? Através de um estudo, através de uma avaliação, de uma comparação. Uma morbidade, uma ausência de exercício físico, um tipo de doença causado pela carência de uma alimentação, carência da quantidade de água de qualidade, foi causada por alguma questão de saneamento também? Então, são questões que a gente pode avaliar, que a gente pode analisar com base em indicadores. Aqui só alguns exemplos. A gente vê indicadores ambientais, toda a terra é um indicador ambiental, qualquer setor. A biodiversidade em si, a água, questão de recursos minerais e indústrias, questões de hidrelétricas existentes, energia não renovável é um tipo de indicador, essa identificação de petróleo, gás, carvão, desmatamento é um indicador, vegetação brasileira, esse período aqui de temporal é um indicador, índices de desmatamento é um indicador, quais são os países que desmatam? Isso aqui é uma avaliação comparacional que a gente comparou para conseguir avaliar, tendo uma fonte secundária. Eles tiveram uma fonte aqui do Banco Mundial, eles conseguiram elaborar esse indicador aqui. Proteção ambiental e por aí vai, gente. Tudo isso aqui são exemplos de indicadores. Alguém teve que estudar, comparar, avaliar estatisticamente e chegar a esse resultado. Maiores poluidores, por aí vai. Então, assim, eu posso ficar aqui um dia exemplificando para vocês a quantidade de formas para a gente aplicar indicador. Nós falamos da avaliação de impacto ambiental. Talvez a gente está posicionado na avaliação de impacto só naquele projeto inicial. E não é. A avaliação de impacto ele vai ser utilizado no prévio, no estudo prévio, vai ser utilizado durante a execução, que é o monitoramento, e após a execução. O que vai acontecer? Quais foram os desastres? Quais foram as consequências? Então, o que eu vou avaliar através disso? Então, com base nisso, a gente precisa exemplificar, gente. A gente precisa entender que é uma área ampla de conhecimento. Eu falo que de todas as disciplinas de vocês, a avaliação de impacto ambiental ela vai se encaixar em todas as outras. Então, todas as outras disciplinas que vocês viram até agora, elas vão casar com a avaliação de impacto ambiental, porque é o resumo do trabalho de um engenheiro ambiental. Então, é necessário que a gente consiga entender a importância dos indicadores de uma forma geral, até mesmo no levantamento de dados secundários, porque os meus dados secundários dependeram dos indicadores de alguém. Então, isso é essencial. Alguma dúvida até aqui? Thalita, eu fiquei com um pouco de impressão de que esses indicadores poderiam ser meio que as condicionantes que o órgão ambiental pede às vezes, porque igual teve um dos indicadores que você falou da água, acho que do posto de gasolina, do tanque e tal, que eu vi em vários, como condicionante de vários. Isso. Sim. E aí me deu essa impressão. Não, na verdade é isso mesmo. O indicador é porque o órgão ambiental pede as condicionantes com base no estudo ambiental. Então, se lá no estudo ambiental foi falado sobre o parâmetro água e foi falado sobre os possíveis impactos na água, o órgão ambiental vai definir as condicionantes. O correto é o quê? O correto de qualquer estudo. Que lá na minha previsão de impacto, eu já apresento as medidas mitigadoras. Essas medidas mitigadoras é o que o órgão ambiental vai transformar em condicionante. Porque se eu definir dentro do meu projeto como medida para mitigar o impacto, o órgão ambiental vai transformar isso numa forma de monitorar se realmente eu estou fazendo isso que eu falei que eu ia fazer ou não. Então, é isso mesmo. As condicionantes ambientais, elas serão fundamentadas nos indicadores ambientais. Elas terão como base, né, a busca por indicadores ambientais. Dúvida? Deixa eu parar a gravação para mim não morrer para postar.